Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim, as irmãs observem aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu peço a ti, sim, Senhor, pela iluminação do teu Espírito. Fala com a tua igreja, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Aqui é uma história muito conhecida, a qual é a história de Abraão, né? E é interessante que aqui é o chamado de Deus a Abraão. E quando Deus nos chama, Deus faz promessa. É interessante que Abraão, ele já está em uma certa idade. Ele não está numa idade mais de receber promessa. Ele não está, porque promessa sempre remete a um futuro. Abraão, ele não está em um momento para ver um futuro. Ele está no momento de se parar e de viver aquela situação que ele está. Mas a questão é que Abraão ouve uma voz. E essa voz que ele ouve também o guia. É interessante que aí vem uma pergunta para nós: será que a idade, será que a circunstância está fazendo a gente parar de ouvir essa voz? Porque essa voz, ela não é de acordo com a circunstância, porque Abraão, ele é muito velho para ter filho. Abraão, ele é muito antigo para ter alguma esperança de um futuro. É tão tal que Abraão já está certo, que é o seu criado Eliezer que vai dar futuro ali, vai segurar toda a sua riqueza. Mas essa voz chega lá no íntimo de Abraão. Essa voz, ela chega lá onde está Abraão e fala: Abraão, tu ainda tem que abrir mão de muita coisa para receber o que é meu. Abraão, tu tem que deixar muita coisa para tu receber o que é meu. Começa deixando a terra de Ur para receber a terra de Canaã. Começa deixando os ensinamentos de Terá para receber a graça de Deus. Começa deixando o comodismo para receber a minha promessa, Abraão. Porque pensa nisso, porque Deus não deixa logo Isaac ser gerado ali? Não era só se ela ser curada da esterilidade e dar filho? Não é uma coisa muito simples. Só que Deus está falando para receber Isaac, não pode ser na terra de Ur. Para receber Isaac não pode ser dessa forma. Deus fala bem assim: Abraão, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Pensa, um velho daquela idade sair andando é uma promessa meio doida. Fala: não, Senhor, talvez quando eu tinha uns 20, eu tenho 20, eu já estou bem sofrido. E eu fico pensando, não, talvez uns 16, né? Mas Deus fala: não, Abraão, se você quiser ter sorriso, que é Isaac, você vai ter que ir além, vai ter que ir além dos teus limites, vai ter que ir além da tua idade, mas eu prometo que de ti será gerado Isaac. Glória a Deus. Porque Isaac, ele não pode ter os ensinamentos pagãos. Porque Isaac, ele tem que ter o ensinamento de um peregrino. Sabe o que Deus está falando? Para receber Isaac não pode estar estagnado. Só recebe Isaac quem caminha, quem ainda ouve uma voz que o guia pelo caminho. Tanta gente andou, caminhou, mas agora está estagnado. Mas Deus fala desta forma: enquanto ouvir a minha voz, ainda tem caminho. Enquanto ouvir a minha voz, ainda tem história. Enquanto ouvir a minha voz, ainda tem promessa, porque tem um caminho. Glória a Deus. Porque o que faz o crente ficar estagnado não é a idade, é a falta de ouvir a voz. Porque a voz fala: sai daí. A voz fala: tu tem idade, mas tu ainda tem perna para andar. Tu ainda tem promessa para ser vivido na minha presença. Mas não segundo o homem, segundo Deus. Porque quanto mais ela envelhece, mais a esperança vai embora. Mas aí Deus pergunta para Abraão:
Tu quer esperança da terra ou tu quer esperança da minha palavra? Sabe o que é isso? O povo fala, não, Zé, por causa que a situação, Deus não está de acordo com a situação. Porque para um velho a melhor forma de criar seus filhos seria naquele contexto, irmão. Não seria naquele contexto, estava tudo certo. Um velho sair peregrinando por aí, ia morrer era tudo. Mas a questão é que quem mandou o velho andar? Quem é que está te mandando caminhar? Aquele que manda também garante. Aquele que fala também cumpre. Sabe o que ele estava dizendo a Abraão? Eu vou te fazer o que? Uma grande? Você acredita na promessa de Deus? Fala, se você não acredita que tem um futuro, então usa a tua força para cavar um túmulo. Mas se tu acredita que tem futuro, usa a tua força para caminhar, usa a tua força para alcançar. É como o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu tenho um futuro, eu prossigo para alcançar aquilo que estará diante de mim. A idade, o tempo, a situação, enfermidade, nada isso para Abraão, nada isso para o crente, porque quando o crente está lá começando a parar, a voz fala, caminha, porque Isaac vai ser mais para frente, caminha. Sabe por que eu acredito nisso? Para ser gerado Isaac, a cova tem que ser cavada com dor e tem que ser regado com lágrimas, mas vai crescer Isaac, porque é promessa do Eterno. É promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Irmão, tanta gente, mas Deus olhou para mim, olhou para você e fez uma promessa. Será que esse Deus que nos olhou, que nos viu, não pode cumprir essas promessas? E sabe o que é isso? É tudo loucura. O velho começa a ouvir voz. Pensa no contexto. Ele é criado num contexto ali cultural. Sua família, do nada, ele está velho e ele começa a ouvir voz falando para ele sair. Mas a questão é que é a voz de Deus. Será que ninguém daquela terra falou, não, Abraão, fica aqui com nós? Não, isso é doidice. Mas Abraão falou, não, eu sigo, é a voz de Deus. Aí Deus olha para Abraão depois de um tempo e fala, não te chamo mais de Abraão, mas sim de Abraão. Sabe o que é interessante? Se eu chamar a irmã aqui de um nome, ela tem o nome dela. Se eu chamar de outro nome, já é outra pessoa. Sabe o que Deus está falando? Quando eu te tirei da terra, tu tinha um nome, mas agora eu já te chamo de outro nome. Sabe por que Deus chama de outro nome? É porque já não é mais a mesma pessoa. A Bíblia diz, se alguém estiver em mim é nova criatura. Deus está falando que na terra de era chamado de Abrão, mas na terra de Canaã é Abraão. Na terra de era estéril, mas na terra de Canaã é pai de nações, é pai de famílias. E na terra de era estagnado, era parado, era sem esperança, mas na terra de Canaã é peregrino. Irmão, um peregrino ele tem um objetivo. Ele peregrina para algum lugar, ele vai para algum lugar. Na terra de ele dizia que era sua terra, mas agora ele sabe que a terra é Canaã. Ele sabe que o futuro dele não é aqui. Ele sabe que ele abriu mão da terra para receber de Deus. E o irmão me falou algo que eu sempre guardo no meu coração: quanto mais a gente abre mão de nós, mais nós recebemos de Deus. Porque ele falou, irmão, já que ninguém recebe nada de mão fechada, tem que abrir mão para receber algo de Deus. Aí sabe o que Deus está falando aqui também? Eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Você vai ser conhecido. Amém. E tu será uma bênção. Amém. Não, peraí, ele não diz você receberá muita bênção. Ele fala, você será uma bênção. Sabe o que é isso? Tem muita gente que só tem um nome e esquece de ser bênção. Ele está falando, não, você vai ser a bênção. Já viu aquele, não, a bênção seguirá, mas ele não, a bênção agora é você. Amém. Porque não adianta ter bênção
ao redor se a bênção não for você. Deus fala, Abraão, quando você abre mão de quando você abre mão do mundo, é você que vira a bênção. A bênção é você, porque eu coloquei o meu nome em você. Eu que chamei foi você. E aqui para encerrar, ele diz assim: eu abençoarei os que te e amaldiçoarei os que. Nesse caminho vai ter pessoas que vai te amaldiçoar. Uma pessoa para chegar a amaldiçoar você, ele tem que ter muita ira, muito ódio. Nesse caminho tem pessoas que vão te prejudicar, mas eu digo, o que eles falar para você, eu vou fazer para eles. Se eles quiserem bênção, vai ter bênção. Se quiser maldição, vai ter maldição. Porque você não precisa ouvir o que eles falam, Abraão. Quem vai ouvir vai ser eu. Se eles abençoar, eu abençoo. Se eles amaldiçoar, eu amaldiçoo. Aí sabe o que é isso também que eu entendo nessa palavra? Certa voz de pessoas não é a gente que precisa ouvir. Deixa Deus ouvir. Porque aqui, sabe o que é interessante? Ele não está falando de uma voz aqui que esteja perto. Ele está falando de independente. Tem gente em casa que pode estar te amaldiçoando e Deus está falando, eu vou amaldiçoar. Tem gente em casa que está abençoando. Nossa, oh Deus cuida de fulano, Deus abençoa ciclano. E Deus está falando, eu vou abençoar. Porque ele diz, não é quem está perto ou está longe. Ele está falando, quem falar para ti, Abraão, eu vou retribuir de alguma forma. Então tem dores. Sabe o que é interessante? Abraão deixou parentela, deixou terra. Aí ele está falando, nesse caminho ainda tem gente que vai te amaldiçoar. Sabe o que é isso? Tem gente que não liga para a tua história. Tem gente que não liga para as suas dores, para o seu sofrimento. Tem gente que não liga para o que você quer conquistar. Mas Deus está falando, eu ligo. Porque foi eu que prometi. Eu vim. Porque eu que faço. Aí ele está falando, Abraão, você não está limitado à maldição e bênção de pessoas. Quem amaldiçoa e abençoa sou eu. Aqui no começo do texto ele diz, abençoaram e amaldiçoaram, mas quem termina fazendo é Deus. Ele está falando, Abraão, a tua vida, a tua história começou na minha boca e vai terminar na minha mão. Não é na mão do homem. Não é porque não mudou nada. Para Deus ainda continua. Porque parece que o tempo vai desgastando. Ele vai ficando mais velho. Ele vai ficando mais debilitado. Mas a promessa de Deus permanece a mesma na vida de Abraão. E que o Espírito de Deus venha falar mais aos nossos corações.